Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Tudo bem com vocês, todos os quarenteners que me acompanham, como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre desfraude, já vou colocar aqui o assunto fixo no Instagram. Deixa eu achar aqui. Vamos encontrar. Enquanto o pessoal vai chegando, eu tô aqui procurando o tema, que são... Tem um monte de mensagem aqui. Eu achei que eu tinha me mandado, deixa eu ver. Bom. Vamos procurar pelo meu nome. Bom, vamos chegando devagarzinho. A gente vai começar às 21, mas eu tô entrando antes pro pessoal já ir chegando e sabendo que eu... Aí, achei. E sabendo que já vamos começar. E esta live de hoje nós vamos falar tudo sobre desfraude. Tudo que você sempre quis saber sobre desfraude, eu vou falar nessa live de hoje. Porque, né, é uma live que eu já fiz algumas vezes e que eu sempre tenho a impressão de que, né, depois que a live acaba, eu fico, eu esqueci de falar isso, eu esqueci de falar aquilo. Então, dessa vez, tá tudo anotado, tudo bem certinho na minha colinha aqui e hoje nós não teremos erros. As lives, elas sempre ficam salvas, tá? Todas as minhas lives, deixa eu colocar aqui tudo sobre desfraude. Tudo sobre desfraude, isso. E aí, como que funciona? Eu gravo, né, fica salva, só que ela vai lá, ela fica salva no IGTV, no YouTube, né, só que ela vai gravada em ordem alfabética, organizada por tema, com material de apoio lá pro Clube Psimama, né? O Clube Psimama é meu clube de assinatura e lá no clube de assinatura você encontra todo o meu conteúdo de lives organizado por tema com material de apoio. Então, o material de apoio do desfraude, por exemplo, por enquanto são as lives, a cartilha de desfraude e o resumo da live, né? Essa live, inclusive, vai com resumo pro clube, né? Da Austrália, que legal! E aí vai pro clube e aí lá no clube você tem então acesso a essas coisas e com o tempo a gente, né, a gente tá alimentando esse clube com um tempinho, então a gente vai colocar mais coisa legal lá, tá? Existe desfraude incompleto, sim, vamos falar sobre tudo isso. Eu só vou precisar de uma ajuda aqui. Saed, eu preciso da sua ajuda. Preciso que você venha aqui rapidinho, fazer um favor pra mim, tá? Você tá me ouvindo? Será que ele está me ouvindo? Deixa eu ver. Vou imitar um passarinho aqui. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou. Amor, pega pra mim o livro de desfraude que eu esqueci. Viu, gente, como que vocês fazem? As crianças estão dormindo aqui do lado e não acordaram. Obrigada, amor. Só você imitar um passarinho, mas tem que combinar antes, tá? Senão ele vai ficar, gente, um passarinho nesse horário. E vai pensar, que passarinho desafinado é esse? Bom, vamos começar. Então, já deu 21 horas e 3 minutos, então nós vamos começar. Bom, começo então por me apresentar para vocês. O som está baixo? Ai, por que esse som está baixo? Deixa eu ver se está desligado. Não, tá ligado. Ainda tá baixo? Ai, os microfones aqui de casa. Gente, eu já pedi microfone na internet, mas tá levando uma década para chegar. Não sei por quê. Vou permanecer tentando, tá? Bom, mas me avisa aí no Facebook, no Instagram tá bom, né?
Então, olha só, como que a gente... Qual é o tema de hoje? Não, qual é o tema de hoje? Eu falei. Vou me apresentar primeiro, então, porque tem muita gente nova, né? Muita gente que tá vindo aqui pela primeira vez. Show, melhorou. Que tá vindo aqui pela primeira vez, então vou me apresentar pra vocês. Meu nome é Nanda Perim, eu sou psicóloga, eu sou educadora parental, especialista emocional, também integrativa do sono infantil. E como que eu cheguei no assunto desfraude? Vou explicar pra vocês. Na época eu tava fazendo uma formação, né? Isso foi em 2016. Eu tava fazendo uma formação com uma autora chamada Laura Gutman, né? A Laura Gutman é uma psicopedagoga argentina. E ela, enfim, eu gosto muito do trabalho dela, tem algumas questões do que eu me, né, da construção da Psimama que partiram de leituras dela, de conhecer o trabalho dela. E aí eu fui fazer a formação dela e eu tava estudando muito. E naquela época, o Gael nem tinha nascido ainda e o Theo tava muito longe de desfraudar. E ela fala, né, desse viés natural. E ela fala no trabalho dela das consequências disso, dela ter visto assim pessoas, adolescentes, adultos tendo consequências de um desfraude forçado. Ok. Nesse meio tempo, estava eu morando em Porto Velho, lá em Rondônia, né? Hoje eu moro no Espírito Santo, eu morava lá em Rondônia. E uma vizinha minha do condomínio veio falar comigo: ai, Nanda, eu conheci o trabalho na Psimama, eu tô precisando da sua ajuda. Eu tô precisando da sua ajuda porque começou o desfraude coletivo, né, lá na minha escola, na escola do meu filho, e ele tá tendo pesadelo todo dia de noite. Ele sonha que ele tá fazendo xixi na roupa, porque não pode, né, pra receber o prêmiozinho lá, você não pode fazer xixi na roupa e tal. Então, ele tá tendo pesadelo todo dia de noite, ele acorda se debatendo, falando que não fez xixi. E ela tava muito preocupada, né, com ele. E aí eu lembro que eu falei: gente, que absurdo, como assim existe desfraude coletivo? Eu tava entrando ainda nesse universo, meu filho ainda tinha 2 anos, tinha ficado pouco em creche ainda, então eu ainda tava descobrindo essas coisas. E ela falou assim, era um colégio de freiras, né, um colégio religioso, não sei se de freiras, mas religioso, e as coisas eram feitas da forma bem tradicionalzinha mesmo, e tinha esse desfraude coletivo. E aí eu fui por Rondônia, tentando descobrir aonde que eu deixaria o Theo, porque o Theo usava fraldas, e realmente fui percebendo esse padrão nas escolas, que eles tinham essa expectativa de que a criança com 2 anos e meio já entrasse na escola sem fralda. E aí eu criei uma campanha chamada Somos Contra o Desfraude Coletivo, a favor do desfraude consciente. E eu criei esse termo desfraude consciente porque na época todas as minhas hashtags eram alguma coisa consciente. Então, introdução alimentar consciente, amamentação consciente. Então, o desfraude consciente, a palavra consciente foi muito mais porque eu usava esse termo, era porque o termo que eu usava na época era parentalidade consciente. Então, tudo pra mim era consciente. E esse termo viralizou. Essa postagem minha viralizou contra o desfraude coletivo, viralizou, né? E aí, bom, enfim, aí foi um dos pontos de partida para Psimama crescer, e cresceu muito rápido depois dessa postagem. Eu saí na Crescer, Catraquinha. Vocês lembram da Catraquinha? Manda um coração aí quem lembra da Catraquinha. Catraquinha antigamente era um site grande, igual o Quebrando Tabu, igual a própria revista Crescer, era um site enorme na época. Hoje eles mudaram de nome, eu não sei qual o nome que eles colocaram, mas enfim. E lembro que fiquei assim honradíssima de sair na Crescer, foi a primeira vez, né, que eu saí nesses lugares. Enfim, e aí eu percebi, mais do que tudo, com essa visibilidade, eu percebi que é um tema que a gente precisava falar muito. As pessoas nos comentários assim, como assim? Né? Como assim desfraude coletivo é uma coisa ruim? Como assim fazer desfraude, né? Fazer o desfraude da criança pode ser uma coisa negativa. Então, eu comecei a perceber que era um assunto que precisava muito de ser falado e eu precisava de estudar para falar dele. Então, eu comecei a estudar mais sobre o assunto, peguei todo o material que eu encontrei sobre isso, assim, os autores que eu encontrei, eu vi que tem muita coisa
que é voltada para o treinamento de pesquisas, de informação mesmo, tudo vem desse conceito tradicional. Então é mais difícil você encontrar, né, conteúdo que fale dessa visão mais natural, principalmente em 2016. Hoje em dia a gente já consegue com mais facilidade, mas em 2016 ainda era mais difícil. Bom, então aí é para vocês entenderem de onde que partiu todo esse processo de eu falar sobre o desfraude, tá? Então começou aí. Então a primeira coisa importante, né, que eu acredito que seja legal da gente falar antes da gente entrar no mérito de quando desfraudar, quais são os sinais, o que fazer quando a criança não desfrauda, a gente vai falar sobre tudo isso. E eu te convido, né, a gente depois falar, separar talvez essa live em várias, fazer uma live só sobre desfraude diurno, fazer uma live só sobre desfraude noturno, quem sabe fazer uma live só sobre a criança que vai voltar a usar fralda, só sobre criança que prende o cocô ou que só faz cocô na calcinha, na cueca. Então a gente pode depois esmiuçar, né, pra gente falar de todos esses assuntos bem, né? Mas hoje eu vou buscar fazer uma live bem completona pra gente ter essa live de referência sempre que a gente precisar de falar de desfraude. Então, então, antes da gente começar a entrar nesse mérito específico, eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês sobre as coisas mais importantes que eu percebi no tema desfraude. E uma delas é uma visão de infância, a forma de você enxergar uma criança. Por quê? Porque a partir do momento que você entende que nós fomos criados numa mentalidade, e gente, era a vida, era o que tínhamos, né? Os pais da gente fizeram o que puderam com o que tinham, então ninguém tá aqui pra julgar, cobrar, nem ficar com raiva de ninguém, tá? Porque tá evoluindo. Quem aqui teve pai e mãe que assistiu live sobre desfraude? Nenhum de nós. Então a gente não pode julgar o que foi feito com as informações que se tinha, né? Mas então, o conceito que se tinha de infância, né, nas nossas infâncias e nas infâncias anteriores às nossas, era que as crianças eram seres que vinham para cá, para o planeta Terra, totalmente brancas, né, uma folha em branco, e que os adultos tinham o papel de enfiar informações dentro dessa criança. Então, né, a criança não tinha nada, e se você não tomasse cuidado, a criança criava um monte de braços, um monte de pernas, e virava uma tirana, e virava um monstro. Então, a ideia era que, né, se acreditava que você tinha que estar podando essa criança a todo tempo e enfiando um monte de informação dentro da cabeça dela, né? Essa era a forma que se via a criança. Tá muito baixo, tô com o som do aparelho no ouvido para conseguir escutar. Deixa eu ver. Tá, vê se assim melhora, pessoal. Vê o pessoal do Facebook se assim melhora, porque eu não sei o que tá acontecendo, tá? Fala pra mim se melhorou. Eu tirei fone, tirei tudo, vamos ver se funciona. Então essa visão de infância, eu acredito que muda muito, né, a partir do momento que a gente começa a entender que essa criança, ela tem todo um processo no Facebook. No Facebook. Veio. Ó, tá muito baixo, o pessoal tá reclamando que tá muito baixo. Então eu tô achando que o problema deve ser no próprio celular, tá? Eu vou botar mais perto aqui de mim, gente, mas eu não sei. Vai lá pro Instagram. O som no Instagram tá muito bom. Então, quem tiver Instagram, de vocês que estão no Facebook, quem tiver Instagram, vai pro Instagram, porque o som lá tá muito melhor, tá? Então, pessoal, a gente consegue perceber que tem toda uma diferença na forma de você enxergar essa criança. Então, o ponto principal é você perceber que essa criança, ela tem um corpo que ela está conhecendo. Então, ela está criando conhecimento sobre esse corpo. E ao longo da infância, ao longo da primeira infância principalmente, essa criança vai aprender a identificar os sinais desse corpo e responder a eles. Por exemplo, quando essa criança tem vontade de chorar, quando essa criança sente dor, quando essa criança tem vontade de fazer xixi, fazer cocô, quando essa criança tá comendo e tá satisfeita e não quer comer mais.
Então, quando a gente enxerga a criança enquanto um ser que está nesse processo de aprendizagem, a gente começa a perceber que a nossa intervenção nesse processo atrapalha. Porque ninguém sabe melhor sobre o corpo da pessoa do que ela. Então, quem sou eu para dizer, para você que está me assistindo, quem sou eu para dizer que não doeu? Quem sou eu para dizer que não é motivo para você estar chorando? Quem sou eu para dizer que você tem que comer mais 2 ou 3 colherinhas, que tem que comer um pouquinho mais, come para a mamãe ficar feliz? Então a gente, na nossa cultura, a gente traz esse padrão de que nós adultos é que sabemos sobre o corpo dessa criança. Quando o que a gente precisa, né, é de entender que quem sabe sobre o corpo da criança é a criança, não somos nós. Então, a partir do momento que você entende essa diferença de visão, que você começa a entender que essa criança vai aprender a ouvir e respeitar os sinais que o corpo dela manda, você começa a perceber que se você vem e começa a intervir nessa comunicação, você vai atrapalhar. Você vai atrapalhar. Porque, por exemplo, eu já vi caso de criança, por exemplo, em parquinho, em aniversário, a criança perguntar para a mãe se ela estava com vontade de ir ao banheiro. Né? Então, quando a gente acha, por exemplo, que para uma criança desfraldar, a gente tem que ficar levando essa criança no banheiro de meia hora, a gente está acreditando que o protagonista, que o principal agente desse processo de desfraude são os adultos. Né? A gente acha que quem tem que estar ativamente. E qual é a prova disso? A prova disso é que se o nosso filho chega com 3, 4 anos usando fralda e alguém pergunta, a gente sente o que na hora de contar isso para a pessoa? Quem aí manda um coração para mim, por favor, no Instagram, no Facebook, manda um coração para mim. Quem já se sentiu, né? Quem já sentiu que a época que o seu filho desfraudou ditava a qualidade da sua parentalidade, né? Que você é mais mãe porque seu filho desfraudou cedo, que você é menos mãe porque seu filho tá dormindo de fralda com 5 anos. Né? Então, a gente acha, como a gente tem esse conceito de que depende do esforço dos pais, de que eles que são os donos desse processo, a gente sente que é uma prova, né? E que pra gente provar pra todo mundo que nós somos boas mães, que nós somos bons pais, a gente precisa que essa criança desfraude logo. E daí que vem a pressa descomunal dos pais e a competição constante. Né? Porque esses pais, eles acreditam que eles têm que provar para o mundo que eles são bons pais a partir do desfraude dessa criança, né? Então, esse desfraude, ele acaba significando, né, simbolizando muito mais do que ele verdadeiramente deveria, né? Que é um processo de uma criança e que tá, né? Então, ela tá precisando de tempo, é isso. Então, quando a gente repensa esse papel do adulto enquanto o protagonista desse processo do desfraude, a gente começa a, perceber que não tem nada a ver com culpa, que não é uma coisa nossa. Então a gente, 2, já não tem mais isso de estou desesperada porque o meu filho no desfraude está. Que eu acho que é uma das coisas que eu mais recebo de mensagens, né? Acho que uma das mensagens que eu mais recebo estou desesperada porque o meu filho tá usando fralda à noite ainda, porque o meu filho não tá fazendo cocô no vaso ainda. E aí esse desesperada me faz pensar, o desespero é por quê? Qual é o desespero? Né? Muitas vezes o desespero é por vergonha, é porque sente que deveria estar fazendo diferente. E como eu falei hoje no áudio do Telegram, eu já fui cobrada, eu já tive parente falando, porque você quer que o Theo seja neném pra sempre, antes do Theo desfraudar. Porque você tem preguiça que o Gael desfraude, então você não quer fazer o desfraude do Gael. E não tem nada a ver com isso. Até porque criança que faz, né, xixi e cocô na fralda dá muito trabalho. Então não tem nada a ver essa questão de preguiça, porque dá trabalho de qualquer forma. De qualquer forma dá muito trabalho, né? Filho dá trabalho. Então, assim,
quando a gente começa então a enxergar essa nova, né, a gente enxerga a infância de uma outra forma. Então não é só o desfraude, né? É toda a alimentação, a criança diz que está satisfeita, você aprender a respeitar isso, né? Você aprender a entender o tempo da criança para aprender letras, para aprender números, para aprender a ler, aprender a escrever. Você começa a entender que essa sua participação constante, ela atrapalha, ela intervém. Essa criança, ela precisa de ter tempo para ela descobrir o planeta, para ela descobrir o corpo dela, para ela construir esse conhecimento, né? Porque é aquela velha história, se alguém fica te corrigindo, daqui a pouco você olha e fala, então é você que sabe, né? É você que sabe, mamãe, eu tô com vontade de fazer xixi. Agora, quando é a criança que passa pelo processo, é a criança que constrói esse conhecimento, ela não vai esquecer nunca mais. E então, assim, eu lembro quando o Theo estava no processo de alfabetização, que a escola dele segue essa linha de raciocínio para alfabetização, né? Ele estava escrevendo o E ao contrário. Então estava aparecendo um 3. Ele confundia o E e o 3. E ele é canhoto, então para ele era mais, né, para ele fazia espelhado o movimento que a gente fazia, ele fazia igual. E aí eu fui conversar lá e falei, gente, e aí? Então eu deixo quieto, né? Eu não corrijo, eu deixo ele escrevendo o E daquele jeito. Você vai deixar ele escrevendo o E daquele jeito. Até que um dia a gente estava sentado lá no quadrinho que ele tinha o papel contact preto assim na parede, ele estava escrevendo. E aí ele estava escrevendo de um lado e eu escrevendo do outro. E aí eu fazia isso, eu ficava escrevendo Theo, Gael, Saed, Nanda. Eu ficava escrevendo os nomes aqui de casa, perto dele, quando ele estava mexendo, mas não porque, deixa eu explicar, não por causa da alfabetização do Theo, porque eu estava exercitando escrever com a mão esquerda. Sempre gostei, não sei porquê, e como o Theo é canhoto, eu estava espelhando os movimentos, né, perto dele para ver se ele repetia da forma como eu tava fazendo. E aí eu fui escrever Saed, Theo, não sei o quê. E aí de repente o Theo olhou pro E dele, olhou de novo, escreveu o E certo e nunca mais escreveu errado. Ele percebeu, ele decidiu, ele chegou a todas essas conclusões. A mesma coisa no processo de desfraude dele. Teve um dia que a gente tava brincando, ele tava sacudindo pra lá e pra cá, e aí eu falei, filho, será que você tá com vontade de fazer xixi? Ele falou, não, mãe, tô só empolgado com o nosso jogo. E a gente tava jogando, acho que jogo da velha, alguma coisa assim. E aí depois ele olhou pra cima e fez, Eu falei, que foi, filho? Ele, era vontade de fazer xixi. Aí ele, então isso é que é vontade de fazer xixi? Entendi. Se ao invés de eu ter perguntado, filho, será que é vontade de fazer xixi? Eu tivesse falado, vai pro banheiro, que você está com vontade de fazer xixi, porque eu sei, eu identifiquei, né? Ele aprendeu o quê? Caramba, minha mãe sabe quando eu tô com vontade de fazer xixi. Ela sabe, ela é um gênio, sabe? Então eu tenho que ficar de olho nela. Quando ela mandar eu ir ao banheiro, eu tenho que ir, né? Porque ele ia entender aquele processo como um processo meu. Eu estava ali para ensinar ele a usar o banheiro. Não é isso, né? Ele precisava de ter esse aprendizado. Então depois disso, toda vez que o Theo começava a sacudir para um lado e para o outro, ele chegava a essa conclusão, sozinho. O máximo que eu fazia era, e dessa vez, será que é vontade de ir ao banheiro? Eu perguntava, porque quem sabia era ele, a informação quem tinha era ele. Eu estava ali para dar um suporte nesse aprendizado. Então, essa é a visão que eu trago para vocês, né? E a partir daqui, as informações que eu vou dar para vocês são todas nessa filosofia. Então, se você veio falar comigo, mas poxa, o meu filho tá fazendo xixi todos os dias na cama. Então, o que tá acontecendo? Seu filho tá fazendo xixi todos os dias na cama, ele ainda não aprendeu a não fazer xixi na cama. E aí, a gente já vai falar sobre por que isso acontece, como que acontece esse processo, e, né, por que uma criança, por exemplo, pode passar meses fazendo xixi na cama e molhando e acordando, né, e sendo super desagradável para ela e acordando super chateada com aquilo, né, e ainda assim os pais, caramba, então por que você não para, tá? Então, vamos lá. Os 3 pilares para o desfraude acontecer são motor, cognitivo e
emocional. Então, para a criança conseguir desfraldar, ela tem que culminar, ela tem que estar pronta nesses 3 pontos, tá? Nesses 3 pontos. Motor, cognitivo e emocional. O que isso significa? A criança precisa conseguir segurar motor, segurar o xixi, por exemplo, ir ao banheiro e soltar. Cognitivo, opa, percebi o que é isso, consigo ir até o banheiro, sei onde que é o banheiro, consigo tirar a minha própria roupinha, consigo sentar no vaso. 3, emocional. Está emocionalmente pronta para isso. Então, por exemplo, meu filho tem preguiça, ele estava brincando e não quis parar a brincadeira para ir fazer xixi. Sim, é porque ele está imaturo. Ele ainda não vê a importância. Para ele, não faz qualquer sentido parar de brincar para ir fazer xixi. Para ele, ainda tanto faz xixi no corpo ou xixi no vaso. Ele ainda não tem essa maturidade. Então, esses são os 3 pilares, né? Emocional, cognitivo e motor, ok? Então, a gente vai falar mais sobre isso. Esses são os 3 pilares. E a gente, para fim de didática, né? A gente vai dividir o desfraude em 4 desfraudes, ok? A gente vai dividir em desfraude diurno do xixi, desfraude noturno do xixi, desfraude diurno do cocô e desfraude noturno do cocô. Por quê? Porque xixi e cocô são processos diferentes e diurno e noturno são processos diferentes, tá? Então, são 4 processos. Concordam comigo? Porque tem o diurno do cocô, o diurno do xixi, noturno do cocô, noturno do xixi, ok? Então, vamos dividir em 4, tá? Qual que geralmente é o primeiro? Então, agora a gente vai começar a falar sobre o geralmente. Deixa eu explicar o geralmente para vocês. Não é uma competição, tá? E cada criança vai ter um ritmo. Então, se eu falar, por exemplo, que geralmente o primeiro é um que não foi do seu filho, não é motivo para pânico. É só um tempo diferente, tá? É só um tempo diferente. Então, eu tô falando dos gerais só pra gente ter uma noção, mas não é tabelinha de idade, tá? Não é tabelinha de idade, certo? Combinado isso? Ok. Então, vamos lá. Geralmente, o primeiro que acontece é o noturno do cocô, ok? Geralmente, as crianças fazem cocô durante a noite mais quando elas são bebês. E conforme elas vão amadurecendo, elas param de fazer cocô à noite, ok? Esse geralmente é o primeiro. Segundo, as crianças param de fazer o xixi de dia. Ok? Segunda etapa, geralmente. Quantos anos? Nós estamos falando disso, tá? Segundo, param de fazer xixi de dia. Terceiro, param de fazer... Aí, esses 2 últimos aqui, não é... já vi de tudo quanto é ordem. Que é o cocô diurno, né? E o xixi noturno. Então, são os 2 que geralmente são últimos, né? Mas que eu já vi a criança sem fralda de noite, mas fazendo cocô na calcinha e na cueca há muito tempo, ou na fralda ainda há muito tempo. E já vi o contrário, já vi a criança desfraldar totalmente o diurno e ficar o xixi do noturno ainda por um tempo. Beleza? Então, esses são os 4 desfraudes. Então, se você for pensar nos 3 pés, né? Eu diria que o motor... ele é o que é mais óbvio pra gente, porque o motor é se a criança tá segurando ou não. Só que o cognitivo é a criança perceber que esse cocô tá vindo. Então, para a criança perceber que o cocô tá vindo, a gente vai dividir em 4 etapas. Daqui a pouco... Ai, meu Deus do céu! Desculpa, pessoal do Facebook, eu tirei o apoio aqui. Ai, meu Deus, tá tudo bem? Tudo bem? Vocês estão bem aí? Tá bom. Vocês se machucaram? Ó, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o meu livro de desfraude. Eu tenho um livro infantil, né, que ajuda no desfraude, conscientizar a criança sobre o desfraude. Eu já vou mostrar ele pra vocês, mas eu vou usar ele agora, rapidinho, só pra explicar as 4 etapas, né, do desfraude, tá bom? Então, as 4 etapas do desfraude dizem respeito a essa questão motora cognitiva, tá? Então, é assim, ó.
A primeira etapa a gente vai chamar aqui do indiferente. Indiferente é aquela etapa que a criança, ela faz xixi, faz cocô na fralda, ela não faz a mínima ideia nem que fez e não incomoda ela absolutamente. Às vezes tem umas crianças que choram, né, porque estão sujas e tal, mas ela não tem qualquer noção de que tá vindo, de nada disso. Depois a gente passa por uma próxima etapa. Nanda, quanto tempo leva de uma etapa para outra? Depende da criança. Com quantos anos? Depende da criança, tá? Então, essa criança passa para a próxima etapa, que é a etapa do fiz, passado, ok? Eu consigo perceber que tem cocô na fralda. É isso. Então, essa criança começa a identificar que tem cocô na fralda. Muitas vezes, quando a criança consegue identificar que tem xixi, cocô na fralda, ela não se incomoda, porque ela ainda não tem o símbolo, ela ainda não tem aquele significado, né, aquele peso negativo, para ela ainda não existe. Então ela não percebe isso como uma coisa ruim, ela não quer. Às vezes, muito pelo contrário, a criança gosta da sensação e ela fica fugindo de você trocar a fralda dela, tá? Então, primeiro passado, primeiro indiferente, segundo passado, fiz, ok? Na próxima etapa, nós temos o estou fazendo. Olha só, a criança consegue identificar, ela consegue perceber que está fazendo xixi, está fazendo cocô. Ela consegue identificar que está fazendo. E qual é um detalhe muito importante sobre essa etapa? Muitos pais confundem a etapa do já estou fazendo xixi, estou fazendo cocô. Eles confundem com a criança sabia e não foi porque não quis, né? A criança fala, os pais falam assim, Nanda, ele sabe, ele me fala xixi, ele fala xixi, ele fala cocô, né? Então, por que ele não vai até o banheiro? Porque ele sabe, ele está cognitivamente percebendo que esse xixi está passando no corpinho dele. Ele está se percebendo fazendo esse xixi. Às vezes, esse aqui é o momento, quando a criança está no box do banheiro, por exemplo, que ela segura, solta, segura, solta, segura, solta. Ela vai exercitando isso, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, por que você acha bom, Nanda, deixar a criança peladinha, né, para desfraldar e tal? Eu não acho legal você fazer para desfraldar, com essa meta, porque a gente não tem que ter esse objetivo, né? Desculpa, o pessoal tá pedindo para tirar os comentários, eu não sei tirar os comentários, gente, desculpa, eu não sei fazer isso. Deixa eu ver aqui. Desativar comentários. Tá, só pra mostrar o livro, tá? E depois eu reativo. Então, muitos pais confundem essa etapa da criança percebendo que ela está fazendo xixi, eles confundem com essa criança já tá pronta pro desfralde, ou essa criança já devia estar indo ao banheiro, ela já sabe identificar que tá fazendo xixi, como que ela não vai ao banheiro e tudo mais, tá bom? Então, essa é a terceira etapa, passamos pelo indiferente, passamos pelo passado, fiz, e agora nós estamos no presente. Estou fazendo neste minuto o xixi ou o cocô, tá? E aí a gente passa para a próxima etapa, e a próxima etapa a gente vai dividir em duas. Tem o futuro, ou seja, vou fazer sem controle, a criança não consegue segurar, ir até o vaso e soltar. E tem a segunda etapa, que é com controle. Então, aqui no meu livro, para identificar isso, o que é que eu fiz? Eu coloquei Rafa, que é a personagem principal do livro. Rafa está usando fralda, tá vendo? Nessa etapa, que é a etapa do futuro, a criança tá usando fralda, né? Tô falando da criança porque Rafa é unissex, pode ser uma menina ou um menino. Então, Rafa usa fralda nessa etapa para mostrar que ela tá identificando que vai fazer xixi, ela conseguiu identificar isso, mas ela ainda tá de fralda porque às vezes não dá tempo de chegar lá, às vezes ela tá muito entretida, não percebe os sinais, às vezes tá numa festinha, tá brincando com a vovó, tá numa situação que é muito importante para ela e ela não tem a maturidade de dar conta de segurar e ir até o banheiro. Então, nessa fase é muito menos frustrante para os pais
se essa criança ainda estiver de fralda. Aí pro pessoal que fala de custo de fralda, gente, eu comprei fralda de pano uma vez quando o Theo tinha 2 anos e é o que eu uso até hoje. Uso eventualmente uma descartável quando a gente saía de casa, uso eventualmente uma descartável por uma questão diarreia ou qualquer coisa assim, mas via de regra, fralda de pano é a melhor coisa e tá, eu gastei o dinheiro uma vez só. E foi o valor de eu ter comprado 10 pacotes de fralda. Vê se o Theo tinha 2 anos, hoje ele tem quase 6, então tem 4 anos isso. Né? Imagina, 10, na verdade 20 pacotes de fralda, né? Imagina 20 pacotes de fralda durarem 4 anos, né? Bom, então essa etapa do futuro a gente vai dividir então na etapa em que essa criança ainda precisa estar de fralda. Por exemplo, no desfraude noturno, é aquela etapa que a criança às vezes acorda à noite e sai correndo para fazer xixi e não dá conta. Essa criança pode estar de fralda. Eu, inclusive, coloquei uma foto lá no Instagram, né, e no Facebook, eu coloquei uma foto do Gael levantando de fralda para fazer xixi, a fralda seca, e ele tirando a fralda e indo ao banheiro fazer xixi, tá? Para mostrar para vocês que a fralda não atrapalha o processo. A criança tira e pronto. Aí aqui é uma etapa muito importante do livro, né, que eu faço questão de ler para vocês, que tá escrito assim: se você se sente seguro com ela, com a fralda, melhor mesmo pedir essa ajudinha. Usar a fralda é para criança grande também, sabia? E se outras crianças não usam e você sim, não tem pressa. Cada um aprende no seu tempo e nossos tempos são diferentes à beça. Por que eu fiz questão de colocar isso aqui no livro? Porque existe uma coisa, um conceito, que eu até trouxe aqui, os livros da coleção, da editora do meu livro, Coleção Conto Com Você, tem uma parte aqui na frente, né, sempre na introdução, que é ensinando você a usar o livro. Então, a maior parte das coisas que eu tô te explicando aqui nessa live tem nessa introdução, as etapas, como usar o livro e tal, e aqui as etapas, e aqui eu explico pra vocês, cadê? Eu explico o que é o falso desfraude, tá? E o que quase que eu rasguei o livro. O que é o falso desfraude? Né? O falso desfraude é quando a gente tira a fralda da criança num momento que essa criança ainda precisava usar fralda. Ou quando a gente, por exemplo, para de colocar fralda na criança de noite, porque ela não estava fazendo xixi, porque você parou de dar água para ela. Porque você ficou acordando ela de meia em meia hora, e não porque ela desfraldou. Então, quando no processo você é a responsável pela criança não fazer xixi na cama, essa criança não desfraldou. Você que ficou encontrando artifícios para ela não usar fralda. Então eu chamo isso de falso desfraude. Quando você convence a criança que ela é uma mocinha, que é uma coisa que a gente pode falar numa outra live, porque eu acho desaconselhável você dizer para qualquer criança pequena que ela é uma moça, né, que ele é um moço, né, mas você convence essa criança de que ela é uma moça, ele é um moço, e de que moças e moços não usam fralda. E a partir do momento que você convence a criança que ainda precisa de fralda, decide que ela não vai usar mais porque ela não é mais um bebê. Isso é um falso desfraude. É a hora que a pessoa olha pra mim e fala assim: Nanda, ele se desfraldou sozinho, ele decidiu que não queria fralda mais e tá fazendo xixi na cama. Então, olha só, é porque não estava pronto e foi colocado na cabeça dele que ele estava pronto, tá? Então, não é verdade, isso chama falso desfraude, tá? Bom, além disso, eu quero dizer para vocês o seguinte: essa parte que eu coloquei no livro, que crianças grandes também usam fralda, foi muito interessante que uma mãe me contou que ela levou, que o filho dela deu esse livro de presente pro filho. O filho estava com 5 anos. E o filho falou: mamãe, eu quero levar esse livro para minha escola. Eu preciso de falar pros meus amigos que eu ainda uso fralda. E aí ele foi, leu a história pros amigos e falou pros amigos: aqui, pessoal, eu ainda uso fralda. E os amigos ficaram tipo: ah, então tá, não tem problema, né? Se é coisa pra criança grande também, então não tem problema. E a mãe falou: Nanda, ela tava vindo falar comigo: Nanda, eu quero te agradecer, porque meu filho agora tá outro na escola. Ele tá muito mais tranquilo, ele tá muito mais próximo dos amiguinhos e tal. E aí a gente ficou brincando que ele tinha saído do armário, porque é como se aquilo tivesse, por algum motivo, ele tinha vergonha, sabe? Ele tinha vergonha de uma coisa tão natural, tão, né, assim, enfim, como todo mundo que sai do armário, né? Vergonha de uma coisa que não deveria ser vergonha no planeta. As pessoas, a sociedade não devia achar vergonhoso, mas
né? A criança acaba sentindo vergonha de quem ela é, vergonha do ritmo dela, do tempo dela, sabe? Porque foi dito para ela que isso seria mal visto. E aí essa criança aprende a pautar a vida dela no bem visto e mal visto, e não na felicidade dela, no tempo dela, no corpo dela, no ritmo dela, sabe? Então, esse livro aqui é um livro que já... aí o Theo também, quando o livro saiu, né? Ele levou pra escola, leu pros amiguinhos, e aí ele falou para 3 amiguinhos dele que usavam fralda, ele falou assim, viu, gente, não tem problema, não tem problema. Então, eu achei muito legal esse quê de conscientização, né, de levar para as escolas. E, gente, para quem tá perguntando sobre o livro, vocês têm desconto comprando ele hoje por causa da live, você tem desconto usando o cupom Criando Juntos, ok? Então, o cupom é Criando Juntos e você encontra no psimama.online. Saed, coloca aí pra mim, por favor, psimama.online nessa tarjeta aqui. Psimama.online e o cupom Criando Juntos. Você manda pra mim, por favor? Só mandar aqui no interrogaçãozinha do Instagram, tá? psimama.online e o cupom é Criando Juntos. Aí, obrigada agora, sempre mãe, Brigora. Tá? Mas aí não vai agora lá comprar não, vai comprar no final pra eu acabar de falar aqui, tá? Daqui a pouquinho vocês vão lá. E eu vou dar uma lida no livro daqui a pouquinho, tá? Pra vocês conhecerem ele. Então, Nanda, por que a criança fica segurando o cocô? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo. E a outra é como que eu faço pro meu filho voltar a usar fralda, sendo que eu convenci o meu filho a não usar fralda, né? Não usar mais fralda. Então, como que... Ai, meu Deus... Voltei. Como que a gente vai fazer para explicar para essa criança para voltar a usar fralda e por que tem criança que segura cocô muitos dias ou que só faz cocô na fralda ou na cueca, né? Então vamos falar desses dois assuntos. Primeiro, a criança que segura o cocô, eu tenho percebido que esse segurar o cocô faz parte do processo de maturação da criança. O xixi também, né? Segurar xixi, segurar cocô. Se essa criança passou por um desfraude forçado, ou seja, tabelinha de premiação, né? Se ela, enfim, teve qualquer incentivo para sair da fralda, ou se ela ficou sendo levada ao banheiro toda hora, essa criança pode aprender. Então estão perguntando quais as consequências de desfraldar forçado, né? Quando a criança não tá pronta, assim como aquele menininho que ficou chorando, acordando à noite chorando, com medo de fazer xixi na roupa, quando a criança não tá pronta, ela ainda não tá, é como se fosse assim, imagina que você vai pegar um copo, né, proprioceptivo, é isso aqui, ó, você vai pegar o copo. Quando a gente é neném, a gente vai pra cima do copo, a gente segura ele muito forte, a gente derruba o copo, né? A gente demora muito para desenvolver essa motricidade fina, a ponto da gente saber exatamente a força para pegar o negócio sem derrubar, sem quebrar, né? E sem soltar ele. Então, esse aprendizado da força que você precisa para segurar é um aprendizado que leva tempo. Então, no desfraude, a grande questão é que se você força isso, então você imagina que toda vez que a criança vai pegar o copo e ela, né, alguém vai dar um tapinha nela, daqui a pouco essa criança vai estar segurando esse copo muito forte. Ela vai acabar trincando o copo de tanta força, de medo, né, de ser uma decepção para os pais, de não conseguir aquela grandiosa conquista, de não fazer festinha de desfraude para ela, né, e todas essas coisas que a gente vê por aí. Então, se essa criança não tá aprendendo a segurar o copo porque ela teve o tempo dela para isso, mas sim porque alguém tá premiando ela, machucando ela, fazendo qualquer coisa, essa criança vai segurar o copo demais ou segurar de menos e deixar cair toda hora. Então, uma das consequências mais frequentes é essa criança segurar o xixi ou segurar o cocô demais, ou ficar deixando sair pequenos escapes. Então, ela fica fazendo xixizinhos, né? Pequenos xixizinhos. Ou ela vai só sujando a calcinha, sujando a cuequinha,
e ela não tá de verdade ainda controlando isso. Então o que você faz? Volta com as fraldas e deixa ela ter o tempo dela. Quando a criança tá lá no desfraude natural e tal, e ela tá passando por esse momento de ficar segurando o cocô, o que eu percebi é que esse é um processo da criança, tá? E que quanto mais os pais intervêm, pior fica, porque a criança passa de estar aprendendo para estar preocupada com quando o seu comentário vai vir, quando que você vai vir reclamar, quando que você vai vir falar. Então, diversas vezes eu já encontrei crianças que ficavam semanas sem fazer cocô e eu disse para os pais, esquece esse assunto, para de falar do assunto, só fica 2 semanas sem falar do assunto, sabe? E melhorou. Então, a gente, essa questão que a gente tem, né, um controle, de querer controlar as crianças, de querer controlar a infância, acaba fazendo a criança perder também, né, o controle sobre ela, sobre o cocô dela, sobre o corpo dela. Então, permita que a criança tenha tempo para ela mesma testar isso e chegar, né, a ter esse controle, essa motricidade fina, né, saber quanto que é segurando de mais, quanto que é segurando de menos. Lógico que se isso chegar ao ponto de estar fazendo mal para a criança, de estar fazendo fissura, de estar... porque quanto mais a criança segura o cocô, mais o cocô resseca, porque o corpo fica absorvendo aquele líquido, né? E aí o cocô vai ficando muito seco e chega num ponto que vira uma prisão de ventre, a criança não consegue fazer o cocô e tal. Então, se começar a chegar nesse ponto, o que eu sugiro para você é você ajudar essa criança na questão da alimentação dela, possibilitar que a alimentação dela faça esse cocô não endurecer tanto, dar, né, bastante fibra, promover que ela beba bastante água, menos sucos, né, menos biscoitos, coisa que ressecam, e mais água mesmo, frutas bem molhadas, melancia, sabe? Bota pra comer pepino, enfim, as coisas que a sua criança gostar, que são bem cheias de água. E a criança que tá com... Enfim, e dentro desse assunto da criança que prende muito cocô, tem também o caso das crianças que têm medo do vaso, né? A criança tem medo do vaso, não quer fazer cocô no vaso, se recusa a fazer cocô no vaso. Ela provavelmente construiu crenças sobre o cocô no vaso, ok? Então, eu vou explicar para vocês um passo a passo para fazer com relação a isso. Então, as crianças que têm medo do vaso, as crianças que seguram muito cocô e as crianças que decidiram, né, através do que aconteceu. Karina, beijo pra você. Através do que aconteceu, essa criança, ela aprendeu que a fralda é ruim, que a fralda é coisa de bebê, e a gente precisa de desconstruir isso com essa criança. Então, eu vou te ensinar uns passos, tá, pra você fazer nesses 3 casos. E o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, pra não falar do assunto, pra não ficar querendo controlar. Então você vai fazer esses 3 passos e depois você vai deixar rolar, tá bom? Não é ficar martelando em cima da criança demais, ok? Quais são os 3 passos? Tem uma live inteira sobre isso no IGTV e no Clube Psimama, tá bom? O Clube Psimama é o meu clube de assinatura que tem todas as minhas lives organizadas por tema com material de apoio, como cartilhas, resumos e etc, ok? Então, o Clube Psimama. Acho que é R$19,70 por mês a assinatura, não é? E o ano todo, eu não sei. Mas é isso, é mais ou menos isso. Mas lá no psimama.online você vê tudo certinho. Então, pessoal, quais são os 3 passos? Você vai conversar com a criança em outros horários. Então, não é na hora que a criança está segurando o cocô. É antes, ok? Você vai conversar... filho, sabia que a gente pode deixar o cocô sair? Você sabia? Olha, eu vou mostrar aqui no meu livro. Você sabia que o cocô, ele é feito? É assim, ó, quando a gente come, o corpo pega tudo que é bom e fica. Tudo que é bom da comida, tudo que é nutriente, ferro, cálcio, o corpo fica. E aí vai sobrando só o que não é bom, o que o corpo não quer. Isso que vai sobrando, que o corpo não quer, vira xixi e cocô,
ok? Aí tem essa explicaçãozinha aqui, eu falo isso no texto, daqui a pouco eu vou ler, tá? Xixi e cocô, tá bom, filho? Então, isso aqui que é o xixi e o cocô. Então, não fica segurando aqui não, ó. Quando você não faz o cocô, você tá segurando ele aqui, tá vendo? Não fica segurando ele não. Você só explica, se você puder mostrar num livro ou desenhar no papel, fica mais fácil da criança entender, tá? Você vai explicar isso uma vez. Depois você vai contar a historinha à noite antes de dormir, historinha inventada. Você vai criar uma historinha. Cadê, Saed? Você mandou pra mim? Do cupom? Você vai criar uma historinha em que a criança segurava muito cocô, e isso não fazia bem pra ela. Manda pra mim, Saed, aqui embaixo no ponto de interrogação, psimama.online e o cupom, por favor, tá? Por enquanto eu vou botar esse aqui que a Samara mandou pra mim. E aí a gente coloca dávamos tchau pro cocô. Dar tchau pro cocô é bom. Eu não sou contra dar tchau pro cocô não, tá? O tchau pro cocô é bom. É bom pra criança ir se despedindo do cocô, se desfazendo, né, do cocô. Eu acho tchau pro cocô ótimo. Então a gente vai, antes de dormir, a gente vai inventar uma história que envolva esse assunto que a gente quer conversar com a criança, que no caso aqui é o cocô, não segurar o cocô, ou a fralda. Poxa, a fralda não é coisa de bebê nada, a fralda é coisa de quem tá precisando, né? Nós, mães, né, mulheres, usamos fralda uma vez por mês, porque tá sangrando, não é? Né? As mulheres não usam, a gente usa, né? Quem não usa, usa outras alternativas a isso, mas enfim. Então você vai através da conversa e depois da historinha, conversando com a criança sobre esses assuntos. Saed, é aqui na interrogaçãozinha. Deixa eu ver se você mandou. Não. Aqui embaixo na interrogaçãozinha. O outro assunto que é fazer na fralda, fazer na cueca. Então você vai conversar com a criança para você ter certeza de que tá tudo entendido. E depois que a criança dorme, você fala no sono. Então essa live explicando esse passo a passo certinho está no IGTV e eu sugiro você assistir. Nanda, mas aí o que eu posso fazer para promover que a minha criança desfraude? Né? Será que eu tenho que ficar explicando para ela que é no vaso que faz xixi, que é no vaso que faz cocô? Então eu quero que vocês, por favor, me mandem um coração, né? Quem aí já precisou de fazer xixi ou cocô com a criança dentro do banheiro? Manda um coração ou uma curtida aí pra mim. Quem já precisou de ir ao banheiro, né? Com a criança junto, né? Então, se você já passou por isso, que eu imagino que seja a grande maioria de nós, né? Se você já passou por precisar de ir ao banheiro com uma criança junto, essa criança viu que é onde você faz xixi, é onde você faz cocô. A sua criança sabe, entendeu? Ela sabe. Ela aprende simplesmente por assistir você, ela sabe. Ela tem essa informação, tá bom? Então, quando a gente percebe que nós não somos protagonistas desse processo, que a criança vai construir o conhecimento dela, que o tempo dela não deve ser comparado ao tempo de outras crianças, porque cada uma tem um tempo. Vou dar um exemplo para vocês. 30% das crianças de 4 anos ainda usam fralda. 30% das crianças de 4 anos ainda usam fralda. Isso não é uma informação interessante? 10% das crianças de 10 anos. Pensa. Eu lembro ano passado, quando eu fiz uma viagem pro Canadá, eu postei as fotos aqui. Vocês podem olhar no hashtag Desfraude Consciente Psimama. Lá no Canadá, no supermercado, vende fralda para criança de 8 anos, 10 anos. Lá na parte de fralda, normal, assim. Não é fraldas especiais. Não. Tava lá a fralda. E aí agora, vamos fazer um teste aqui, né? Coloca aí nos comentários pra mim até quantos anos você lembra de ter feito xixi na cama. Até quantos anos você lembra de ter feito xixi na cama?
Eu não acho justo você pegar uma criança que não está conseguindo segurar o xixi e simplesmente deixar essa criança ficar suja de xixi todas as vezes que ela não controla, né? Porque você não aceita colocar fralda nela de volta. Por uma questão do pai e da mãe não aceitarem. É ego dos pais. Entende? Olha, 7 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, 13 anos, 14 anos, 11 anos, 6 anos, 4, 11, 5, 8. Tá vendo? Tem um monte de gente perguntando, isso é normal? Nanda, isso é normal? Nanda, isso é normal? Olha aí a resposta, tá aí, gente. Isso é normal. Lógico que você pode dizer assim, Nanda, mas tô com uma pulguinha atrás da orelha, tô achando que meu filho não tá dormindo muito bem, porque existe uma relação entre a criança não desfraldar o noturno e ela ter algumas questões de sono. Tá? Ela não respirar tão bem para dormir, ela ter um sono agitado. Então, se é uma coisa que tá aquela pulguinha atrás da orelha, vale a pena sim você ir procurar um médico super consciente ou um fisioterapeuta pélvico super consciente que vai trazer exercícios, vai botar essa criança para exercitar a musculatura pélvica mesmo, vai colocar essa criança para exercitar o segurar e soltar o xixi, né? Mas não vai ficar enchendo a criança de remédio, não vai ficar mandando parar de beber água, mandando parar de, né? Então, buscar o profissional mais consciente possível se você fizer essa decisão por levar essa criança num profissional para cuidar disso, tá? E se for perguntar a minha opinião, eu só procuraria a partir dos 7 anos. 7, 8 anos, aí eu começaria a cogitar realmente procurar um fisioterapeuta, procurar um pediatra, entendeu? Que fosse especializado nisso. Mas que seja especializado nisso, que a pessoa tenha estudado isso, porque a grande maioria vai falar o que você já sabe na cadeira do saber, tá? A enurese noturna pode estar ligada a fatores emocionais? Sim, lembra os três pilares? A gente tem o cognitivo, o motor, o cognitivo e o emocional. Então, se você começa a pressionar uma criança para desfraldar, igual aquele menino lá que estava sendo tão pressionado na escola que ele acordava com pesadelo. Se ele está sendo pressionado, o emocional tá bem? Né? Se tá no meio de uma quarentena, tá acontecendo uma pandemia mundial, a criança tá sem ver amigo, sem ver parente, trancada dentro de casa, tá acontecendo muita regressão. Por quê? Porque o terceiro pilar tá mexido. Então, o tripé tá caindo. Se você começa a pressionar essa criança, fazer tabelinha, dar bronca nela porque a fralda tá amanhecendo molhada, emocional vai pender, vai atrapalhar o processo dessa criança, né? Ficar falando que ela tá com preguiça porque tá fazendo na roupa, porque tá fazendo na cama para não levantar. Gente, quem vai preferir fazer xixi no próprio corpo a ir ao banheiro é uma pessoa que não está pronta emocionalmente. Fala pra mim aí, se você vai fazer uma viagem de ônibus de 10 horas, você vai colocar uma fralda? Você não vai botar uma fralda. Por quê? Porque você não tem esse interesse. Você cognitivamente, emocionalmente, simbolicamente, não tem vontade de fazer isso. Entendeu? Não te faz bem. Então, você não vai fazer xixi numa fralda porque você tá maduro o suficiente para não ter interesse. Você evolui pro interesse de não querer isso mais. Então, é isso que a gente espera da criança, tá? Então, o que eu sugiro é voltar com as fraldas se o xixi estiver constante, não ter preconceito quanto a voltar com fralda, não ter medo de voltar com fralda, entendeu? Esse é um ponto importante, você não ter medo, você não ter preconceito, você não ter esse assunto não ser uma coisa que te assusta, simplesmente porque você acredita que isso te diz respeito, isso não te diz respeito, beleza? Então, por que a gente não vai levar a criança de meia hora ao banheiro? Por que a gente não vai ficar acordando a criança no meio da noite? Eu acho engraçado esse conceito de acordar a criança no meio da noite, porque eu também falo de sono infantil e tá pai e mãe desesperado pra criança dormir a noite inteira, tipo, em pânico. Aí a criança faz 2 anos, começa a dormir a noite inteira, a galera começa a acordar a criança a cada 2 horas pra fazer xixi. Fala, gente, mexe uma fralda nessa criança e vai dormir.
que no tempo dela, ela vai acordar pra fazer xixi sozinha. Eu não entendo a galera entrar em pânico pra criança passar a dormir a noite inteira, e quando ela tá dormindo, pô, vai acordando a menina a noite inteira. Então, por que que a gente não vai fazer isso? Por que que a gente não vai levar a criança de meia hora no banheiro? Por que que a gente não vai acordar a criança pra fazer xixi? Porque essa é a função da bexiga. Entendeu? Não é sua, não. Entendeu? Se a criança desfraldar porque você tá fazendo a função da bexiga, ela desfraldou? Ela desfraldou. Ela não desfraldou. Ela foi treinada. Isso não é aprendizado, não é evolução, não é desenvolvimento. É treinamento. Que a criança não é igual quando eu alfabetizava as crianças memorizando as coisas. Ninguém alfabetiza memorizando nada, não. Você aprende. Entendeu? A menina escrevia cavalo. Aí você falava, agora escreve vaca. Vaca, o professor ainda não ensinou. Eu só sei escrever cavalo. Porque ela não aprendeu. Ela só aprendeu a copiar. Então não faça isso com relação ao desfraude, nem com alfabetização. Beleza? Vamos lá, então. Vocês têm um mega desconto hoje nos meus livros, tá? Eu tenho outro sobre administração da raiva também, que vocês podem ver depois vocês entrarem no site. Então eu vou ler o livro aqui pra vocês. O cupom para comprar o livro com desconto é Criando Juntos e o site para comprar o livro é psimama.online. Então aqui nessa primeira parte eu te explico muitas dessas coisas que eu tô te explicando aqui, as etapas, o que eu faço o desfraude, como usar esse livro, por que não tirar a fralda da criança e tal. Então é um livro legal para você mostrar pra avó, pra você mostrar pra tia, para mostrar pra escola, tá? Aí tirar os comentários, eu esqueço, gente, desculpa. Então vamos lá, tá? Então isso aqui é legal pra levar pra escola, pra mostrar pras parentes que fica falando que é preguiça sua, tá bom? Chega mais pra trás. Ok, vamos lá. Ai, pessoal do Facebook não vai ficar muito bom. Deixa eu ver, tá bom sim. Vamos lá, tchau fralda, foi bom te conhecer, é o nome do livro. Então vamos lá. Tá dando pra me ouvir? Não tem comentário. Ok, dando pra me ouvir, né, vocês? Vou te contar uma história do que acontece aqui dentro da gente quando a gente come. A gente morde, mastiga, engole, depois parece que some. Mas isso não é verdade. A comida passa aqui por dentro e o corpo, muito atento, cuida de todo o resto. Isso faz parte de um processo. Vou te explicar, preste atenção. Não é tudo que a gente come que faz bem para o corpo, não. Tem parte que o corpo gosta e parte que joga fora. Então, o corpo junta tudinho, olha que bom, e faz uma água amarela e uma bola marrom. A bola se chama cocô e a água se chama xixi. E quando estão prontos, querem já sair daqui. Quando somos bebês, não conseguimos perceber. Então, a gente coloca uma fralda para não sujar o chão. Aí vamos crescendo, aprendendo uma etapa por vez. E o primeiro, a gente aprende a dizer que já fez. Então, lembrando aí, é um resumo praticamente, né? E quando cresce um pouco mais, começa a perceber que está fazendo, viu? É uma nova etapa, você está aprendendo. E depois, olha que legal, a gente começa a perceber que está chegando a vontade de fazer. Muitas vezes ainda não conseguimos segurar, mas tudo bem, fazer o quê? É uma nova etapa que leva tempo para aprender. Tô correndo que o Instagram vai me fechar. Então, se não dá para controlar, não tem problema. Fazer na fralda ainda é o melhor esquema. Mas logo começamos a conseguir segurar. Você já consegue avisar e a fralda, olha que gracinha, vira uma cueca ou uma calcinha. Agora a desfraude vai começar. Se você perceber que precisa da fralda às vezes, não tem problema, tudo bem. Pode usar ela de noite para sair e durante o dia também. Se você se sente seguro com ela, melhor mesmo pedir essa ajudinha. Usar fralda é para criança grande também, sabia? E se outras crianças não usam e você sim, não tem pressa. Cada um aprende no seu tempo e nossos tempos são diferentes à beça. E quando estiver tranquilo, confiante, usando a fralda sem sujar, então talvez esteja na hora de se despedir dela. Tchau, fralda. Obrigada por me ajudar. Você aprendeu e vai ver como é legal. Já está pronto para usar o vaso, o pinico e coisa e tal. Agora você já sabe esperar e ir ao banheiro para fazer. Já sabe segurar, sentar no vaso, soltar e deixar o xixi ou o cocô descer. Tenha muito orgulho de você. Se você já consegue controlar o seu corpinho e usar uma fralda, não tem mais para quê? Então está na hora de dizer: tchau, fralda. Foi bom te conhecer. Lembre-se então, mesmo se divertindo e brincando, quando a vontade apertar, cante essa canção.
Se der aquela vontade de repente, vá ao banheiro rapidamente. Acabou? Se limpe, dê descarga, lave as mãos. Pronto, já é hora de voltar pra diversão. Tem muita gente que me pergunta o ritmo dessa música, é esse, tá, galera? Então, acabou aqui o livro. Esse é o meu livro de desfraude, né? Eu tenho também um outro livro, vou pegar aqui, peraí. Que também tá com desconto hoje, tá, pessoal? Esse outro livro também tá com desconto hoje, que é o Dino Davisauro. Eu li ele pra vocês na semana passada. O Dino Davisauro é um livro de apoio para ensinar sobre como lidar com a raiva. E é o livro, é a história do Davi, que é uma criança que vira dinossauro quando ela tá com raiva, tá vendo? E ao longo do livro, a mamãe dele ensina como que ele faz para se acalmar, porque ela também vira dinossauro. Então, ela ensina ele a respirar fundo, se acalmar e tal. E na live da semana passada, que tá gravada no IGTV e também está já no Clube Psimama, você encontra a leitura desse livro e a explicação também sobre como administrar raiva e tudo mais. Então, esses 2 livros estão com desconto hoje no cupom Criando Juntos, tá bom? O cupom é Criando Juntos, tudo junto, né? Criando Juntos. E o site é psimama.online. Ok? Então deu tempo, o Instagram não me cortou. Eu tinha certeza que eles iam me cortar antes. Então essa live vai ficar salva. Eu prometo vocês que eu vou trazer... porque ficou muito corrido, né? Eu percebi, mas eu quis fazer um resumão. Vamos fazer lives separadas, desfraude diurno de xixi, desfraude diurno de cocô, desfraude, né? Vamos fazer diferente, para vocês poderem pegar essas informações. Poxa, mas isso aqui, né? E as variações da criança desfraudando do cocô, e as variações da criança desfraudando do xixi, e as variações da criança desfraudando do xixi noturno. Então, essas variações, a gente fala mais especificamente sobre elas em lives exclusivas para elas. Beleza? Então, vou marcar com vocês, vou fazer. Ao longo dessa semana e semana que vem, eu vou fazer lives sobre como que a gente pode fazer para criar filhos que não sejam racistas, porque eu tô muito mexida com o que tá acontecendo nos Estados Unidos. Então, eu vou falar com algumas pessoas que possam me ajudar, né? Pessoas que são impactadas por isso no dia a dia delas, que vivem isso, né? Como que a gente pode fazer para educar os nossos filhos para não fazerem parte disso, né, do racismo. Então, ao longo dessa semana a gente vai falar isso. Então, quando retomar, quando eu acabar, né, de falar sobre esse assunto, falar bem, tiver bem falado, aí a gente faz, então, essas lives de desfraude específicas. Beleza? Então, fica aqui um grande beijo. Agora tá liberado para correr lá para comprar psimama.online e o cupom Criando Juntos, tá bom? psimama.online e o cupom de desconto é Criando Juntos. Pessoal, adorei. Muito obrigada por ficar até agora. Lembra que a assinatura do Clube Psimama também está aberta para assinatura do Clube Psimama, também no psimama.online. E o Clube Psimama é o meu clube de assinatura que tem todas essas minhas lives organizadas por tema, com resumo e material de apoio de cada uma, tá? Então, se você, por exemplo, falou assim, poxa, Nanda, eu quero super essas lives todas com os temas específicos do desfraude, mas não sei se eu vou ver, não sei se vai dar tempo de assistir, nananã. Assina o clube, que toda vez que eu fizer uma live, tá lá salvadinho, né, pra você, bonitinho, com resumo, com material de apoio. É seu, enquanto você quiser, ele é seu, tá bom? Então, sugiro super, porque é super baratinho, é tipo R$20 por mês, R$19,70 por mês, e você tem acesso a todo o meu conteúdo, tá bom? Fica aqui um grande beijo e até a segunda-feira, né? Se tiver live antes disso eu aviso, mas certo mesmo, toda segunda-feira, 9 horas. Beijo! Vai lá comprar, psimama.online, Criando Juntos. Tchau!